É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite para nós conversarmos a respeito dessa obra maravilhosa que é o Evangelho. Certamente, nós espíritas recorremos à sábia intervenção que a espiritualidade colocou para Kardec transformar os evangelhos no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós nos reportarmos ao tema da noite, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês, para a gente situar melhor a respeito dessa obra tão maravilhosa que o governador do nosso planeta, o nosso querido Jesus, veio ao vivo aqui trazer para nós essa mensagem, esse código cósmico que é o Evangelho. Há muitos anos atrás, eu fiquei me perguntando, eu sou muito cético, sabe? Então, eu manuseava os evangelhos e custava a me aprofundar na mensagem que Jesus queria passar para nós. E uma curiosidade me tocou muito, porque aqui no Ocidente, a religião naquela época, mais difundida, hoje a gente nem sabe mais, né? Era o catolicismo. Então eu me perguntava, como que o cristianismo, quer dizer, cristianismo é doutrina do Cristo, se transformou no catolicismo? E a gente, eu lia muito naquela época, e me deparei com a obra que veio trazer a luz desse entendimento para mim. É uma obra que se intitula A Esquina de Pedra, do nosso querido Wallace Rodrigues, que já está na pátria espiritual. Eu, toda a vida, me dediquei à área científica do Espiritismo, que é a mediunidade. Entretanto, o Evangelho toda a vida me fascinou. As parábolas, principalmente, do nosso mestre. Então, eu manuseando essa obra, não é isso? E eu acabei entendendo como que houve essa transformação. O Wallace Rodrigues tinha uma mediunidade muito peculiar, chama telementação. Ele foi, o perispírito dele, claro, né? Ele entrava em concentração, o perispírito dele foi levado nos arquivos acásticos, o éter cósmico, que grava tudo o que acontece, desde o cair de uma folha até o nascimento de uma galáxia, fica registrado. Então, por esse tipo de mediunidade, ele foi, lá no ano 261 da nossa era, terceiro século, não é isso? E lá na região chamada Capadócia, que existe até hoje, é lá na Turquia hoje. Naquela época parece que pertencia à Grécia, não me lembro muito bem, não posso afirmar com certeza, não, mas quase certo que é isso. Então ele foi levado para aquela região e conviveu com os núcleos cristãos daquela época, que estudavam, igual as casas espíritas estudam, não é isso? Desde as épocas primeiras do cristianismo, né? Eles vieram seguindo aquilo, manuseando aqueles manuscritos que existiam, né? Vários manuscritos, porque os evangelhos eram muitos naquela época, cada um tinha, cada localidade tinha um. E estudava aquilo, formava núcleos, não é isso? Naquela época falava igreja, mas é um núcleo mesmo, né? Então, a história se passa e ele conta a história de uma família que pertencia a um núcleo. Então, aquela vivência ali trouxe o entendimento para nós que lemos os livros, né? Eu até aconselho a vocês lerem esse livro, que é muito importante. Ele, então, fica sabendo da intervenção, não é isso? Que houve, né? Do Império Romano, que naquela época o Império Romano que dominava aquela região, apesar da decadência, eles estavam numa decadência muito grande, né? Então, houve uma intervenção muito grande, não é isso? Do paganismo.
Tanto que o catolicismo, o que é o catolicismo? Eu cheguei à conclusão que o catolicismo é o quê? É o cristianismo mais paganismo deu catolicismo. Então isso me satisfez muito, que eu vi que nos evangelhos que foram trazidos para nós até hoje, houve muita interpolação, não é isso? Criou-se uma mística muito grande sobre Jesus, né? Aquelas andanças de Jesus, não é isso? Os atos da vida pública de Jesus, né, são relatados minuciosamente, os milagres milagres entre aspas que ele realizou, né, porque o milagre não existe, né? E por aí afora. Então Jesus, né, sabedor de que a palavra dele, porque não escreveu nada, seria ser muito confundida para nós chegar até hoje, ele falava assim, misticamente, entendeu? Alegoricamente, para dar um trabalho mental para nós também. Isso é muito importante a gente ver no Evangelho, certo? Então ele trouxe, até hoje, a parte moral, né, ficou indiscutível, né? Qualquer credo, qualquer crença religiosa não pode discutir nem colocar nada na parte moral que Jesus disse. Só a parte milagrosa, mística, né, esotérica, que pode ter sido colocada. Então isso me trouxe uma felicidade muito grande na época, certo? Porque obra nenhuma fazia essas colocações. Então me trouxe esse conhecimento, ok? Então nós vamos entrar no tema de hoje. Inicialmente, Kardec colocou o nome do Evangelho segundo o Espiritismo como título, Imitação do Evangelho. Entretanto, a espiritualidade que assistia Kardec recomendou a ele o seguinte, então nós vamos ver o que Kardec explica. Mais tarde, por forças das observações reiteradas do senhor Didier, esse senhor Didier era um livreiro, certo? Lá, companheiro de Kardec, né? E de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de acordo com o Espiritismo, porque Kardec recebeu centenas, talvez milhares de comunicações de todas as partes da Europa e do mundo todo, certo? A respeito, né, das intervenções que a espiritualidade fez para que o Evangelho ficasse mais entendível para nós. Se a gente pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, e compará-lo com o Evangelho comum aí, entendeu? Esses 4 Evangelhos que existem, a diferença é muito grande por entendimento. Qualquer pessoa pode entender com as explicações que a espiritualidade fez por bem colocar para Kardec nessa obra. Então ficou entendível. O Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer pessoa entende. E isso que foi o grande investimento que a espiritualidade fez para nós. Continuando aqui, ó. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos, que o Livro dos Espíritos... Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de o Livro dos Espíritos, e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo, e define a essência religiosa da doutrina espírita, como sendo a revivescência do cristianismo restaurado pela interpretação que os espíritos deram aos textos evangélicos. Então, é o que eu tinha comentado. A espiritualidade, né, que assistia Kardec, fez comentários a respeito dos textos todos ali, não é isso? A parte religiosa que contém também o Livro dos Espíritos, certo? Para que ele pudesse publicar uma obra facilitadora, porque o Evangelho segundo o Espírito é um facilitador para a gente entender o Evangelho realmente, né? A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação de seus protetores espirituais sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: então, realmente, durante a codificação, o Kardec era assistido continuamente por uma equipe espiritual, né, comandada pelo Espírito de Verdade, que era o codinome dele, né,
ele não quis dar o nome dele conhecido, certamente é um espírito muito conhecido aqui no planeta Terra, e ele resolveu colocar como nome Espírito de Verdade, que comandava essa plede de espíritos que vieram trazer esses entendimentos para nós, que hoje nós estamos acostumados com as obras espíritas todas, né? Então, isso veio trazer uma segurança maior na interpretação do Evangelho para nós. Esse livro de doutrina terá influência considerável, isso é os espíritos falando com ele, né? Porque explana questões de interesse capital. É uma situação sine qua non de entender o que está lendo, não é isso? Por isso que a gente sempre fala aqui, o Espiritismo não pode ser lido só, as obras espíritas não devem somente ser lidas, elas têm que ser estudadas, para a gente não ficar só na superfície, ter uma profundidade maior de ensinamento, para que a gente possa aplicar isso no dia a dia da gente, entendeu? Porque a gente só aplica uma coisa, um conhecimento, quando tem entendimento daquilo, fora disso não tem jeito. Se você lê o Evangelho comum, não é isso? Você tem uma dificuldade muito grande para aplicar aquilo que está sendo colocado ali. Isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo veio trazer para nós de maior relevância, né? E ele continua aqui, não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Então, realmente, não é só o mundo religioso que vai oferir conhecimentos, mas todo mundo, a vida prática da gente depende da nossa parte moral, a nossa evolução, né? Porque a gente sempre coloca para os companheiros da gente, porque existem duas classes, né, de entidades espirituais. Os espíritos, assim, com evolução melhor, não é isso? Que são os espíritos elevados, e os espíritos adiantados. São duas asas, né, da evolução da gente. Um tem um conhecimento intelectual muito grande, mas não tem a parte moral, quer dizer que fica com a asa só, não voa, certo? E o outro, ao contrário, certo? Então, o espírito elevado é aquele que tem as duas asas de evolução, a parte intelectual e a parte moral. E a espiritualidade continua. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e interesses religiosos. Então, englobou, não é isso? Os interesses que vêm trazer um facilitador de entendimento, para que a gente possa praticar a moral em excelência que Jesus trouxe para nós. Eles continuam, nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Então, olha só, o Espírito comunicante colocou que o Espírito de Verdade estava sempre dando assistência a tudo que Kardec colocava no papel para ser transmitido para nós até hoje, igual está nas obras básicas todas, né? Estava sempre ali. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o terceiro livro da codificação, sendo publicado em 1864. Então, ele começou a receber essas mensagens um ano antes, em 1863. Então, no dia 9 de agosto, que ele começou a receber. E em 1864, ele publicou. Na introdução dessa obra, Kardec diz que as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. As profecias, palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então, olha só, os espíritos simplesmente colocaram a parte moral, investir na parte moral, que é realmente o que Jesus veio trazer para nós aqui. Não os milagres, né, os atos públicos de Jesus, isso não interessa. A espiritualidade escoimou isso, tirou. Como facilitador, porque o livro ficou mais resumido, porém com uma explicação e entendimento muito melhor para nós, né, que é o Evangelho, certo? Nos trouxe uma facilidade maior para entender. E eles colocam, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última manteve-se intocável. Então, as outras, não é isso? Que é a parte milagrosa, os atos de Jesus, não é isso? Aqueles ensinamentos que eles transformaram em dogma, né? Dogma é aquela verdade que não pode ser contestada, não é isso? Que a Igreja Católica
utiliza até hoje, de N dogmas que eles têm, né? Eu não vou entrar nesse mérito, certo? Mas a parte moral é intocável. Porque moral, ela é de todos os tempos. Não é do momento, certo? A parte moral é para todo o tempo. O Evangelho de Jesus é uma mensagem cósmica. Qualquer atitude cósmica, a moral de Jesus é válida, tanto quanto para nós, certo? Esse é o terreno onde todas as crenças podem se reencontrar, porque não é motivo de disputas, mas sim regras de conduta abrangendo toda a circunstância da vida, pública e privada. Então, realmente, é onde todas as crenças se reencontram, porque não tem como discutir, não é isso? O conteúdo moral exarado pelo nosso querido, nosso Mestre Jesus. Não tem como. Todas as crenças se encontram exatamente na parte moral. As outras podem ser discutidas, menos a parte moral. Na verdade, o Espiritismo, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, não teve, nem pretendeu acrescentar uma vírgula sequer nesse compêndio divino, ensinado ao vivo pelo nosso Mestre Jesus. Então, realmente, o Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente do outro Evangelho. O Espiritismo, a espiritualidade não quis colocar, igual nós vimos aqui, uma vírgula sequer, nem introduzir nada. Simplesmente facilitar o entendimento, para que ele pudesse ser aplicado. Sem entender, você não pode aplicar nada, não só a parte moral, mas como tudo. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que entender daquilo, certo? Jamais alguém poderia efetuar qualquer correção ou adicionar com êxito alguma interpolação pessoal ou histórica no maravilhoso e imodificável código de ascensão e evolução espiritual. Realmente, o que Jesus veio trazer para nós aqui na sua missão foi exatamente um código de ascensão espiritual para que a gente pudesse evoluir. Senão a gente ficava estacionado toda a vida se não tivesse parâmetros de moral para nós seguirmos, né? Então, a função principal da estada de Jesus aqui durante aquele tempo foi exatamente para transmitir esse código moral para nós, certo? E que serve não só para o planeta Terra, como qualquer atitude cósmica, igual nós colocamos anteriormente. Entretanto, existe uma grande diferença em acrescentar algo ao que disse Jesus no seu Evangelho, e sim o estudo sincero e até apaixonante das razões que então justificam saber porque o Mestre disse tão elevada a mensagem. Então, hoje nós estamos numa situação, não é de falar o que Jesus disse, mas para que Jesus disse. Aí, então, que entra o estudo que a gente tem que promover, certo? E aqui as casas espíritas, principalmente essa, né, promove, né, o estudo do Evangelho para o entendimento. Porque o entendimento do Evangelho é um facilitador para nós. Promove a nossa felicidade, não tenha dúvida disso, certo? A gente fica com consciência tranquila, sabe o que está fazendo. A gente sabe começar a governar o nosso livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser com ele, né? Entretanto, o Evangelho nos dá essa possibilidade de saber governar as coisas que nós estamos fazendo. Para que nós não tenhamos que enfrentar a lei de ação e reação. É isso, a lei kármica. O Espiritismo nos enseja uma nova auscultação espiritual mais profunda dessa elucidação divina na atualidade. Inclusive, a ilação mais esotérica dos motivos que foram ocultos na época, mas que atualmente podem ser esclarecidos, entendidos e meditados para serem aplicados. Certo? Então, o Espiritismo realmente é um facilitador do conhecimento, promovedor de felicidade. Então, com o Espiritismo, nós podemos entender a diferença que existe entre nós encarnados e os desencarnados. Existe um outro plano de onde nós temos a nossa origem, né?
Nos explica que a morte não existe, por exemplo, né? Olha que maravilha. Nós somos imortais, que mais dia, menos dia, nós vamos ter que voltar para a nossa pátria de origem. E para que nós voltemos para a nossa pátria de origem com a nossa consciência tranquila, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um facilitador para a gente errar menos. Não digo que a gente não erre em nada, mas errar menos pelo menos. Não é isso? Com o advento do Espiritismo em 1857, na França, naquela época o berço da cultura do planeta, as entidades espirituais que assistiam Kardec sentiram os homens mais capacitados para ativar e movimentar o seu raciocínio sobre maior área da vida imortal e assim possibilitados para uma apreciação mais íntima e profunda dos excelsos ensinos do Mestre. Então, realmente, naquela época, a espiritualidade viu por bem que nós já estávamos mais preparados do que quando Jesus estava lá. Naquela época, né? 1800 anos atrás, quer dizer, a nossa evolução cultural nos enseja agora um entendimento muito mais profundo do que naquela época. Hoje nós temos, esotericamente falando, nós podemos até filosofar, não é isso? Porque para a gente aprender qualquer coisa, não basta só ler, mas tem que filosofar sobre aquilo. Então vai nos trazer um esclarecimento maior. E hoje, é isso, com o advento da ciência em todas as áreas aumentando, nos capacitou, certo? Para que nós tenhamos uma situação mais cômoda para entender o Evangelho. As parábolas, os conceitos e as normas exaradas por ele são autênticas condensações das leis que regem o universo. Sob singela poesia e o encanto comovente de suas parábolas, palpita o microesquema das leis e dos princípios fundamentais do cosmos, tanto quanto a energia de alta voltagem fornecida pela usina gradua-se sensivelmente para ajustar-se à lâmpada que ilumina singelo aposento. Então, nós vamos ver que, realmente, quando a gente disseca uma parábola, a gente vai ver que aquilo ali é um microesquema mesmo, igual nós colocamos ali, para que a gente possa melhorar-se, principalmente moralmente, né? Porque a gente sabe, e nós demos uma comparação aqui, que é igual a usina. Né? Isso, uma usina de eletricidade, por exemplo, gera milhares de volts. Não é isso? Mas ela gradua-se, não é isso? Até chegar numa pequena lâmpada. Porque se viesse direto na lâmpada, por exemplo, ela estourava a lâmpada, a alta voltagem. Então o Evangelho é assim, ele dá a capacidade de qualquer pessoa, de qualquer cultura, entendê-lo. Agora, o Espiritismo que veio promover isso melhor ainda para nós, né? Há um ritmo, uma dinâmica em comum na exposição evangélica, que revelam os espíritos argutos, essa miniatura da própria legislação criativa cósmica. Então, realmente, nós temos que nos capacitar também. O Espiritismo promove, né, um autoentendimento para a gente. Todo espírito que estuda, entendeu muito, ele se torna um autodidata. Não há necessidade nem dele frequentar uma universidade, porque o Espiritismo é uma universidade de ensinamentos para todos nós. Por isso que a gente tem que ter um preito de gratidão, né, com a espiritualidade que nos trouxe nessa época, em 1857, o advento, né, a chegada do Espiritismo para nós, veio promover o nosso autoaprimoramento, tanto intelectual quanto moral. As mesmas leis que regem o imensurável metabolismo do universo estão genialmente sintetizadas nos conceitos e nas parábolas inesquecíveis de Jesus, assim como a contextura gigantesca do carvalho miniaturaliza-se potencialmente na pequenez da semente em crescimento. Então, realmente, olha só, dentro de uma semente, por exemplo, falamos ali do carvalho, ou do jequitibá, que é a ave mais alta do Brasil, né? Já existe
em potencial o carvalho ou o jequitibá ali dentro. O que a semente precisa? Precisa dos elementos nutritivos do solo, o sol, a umidade, para que ela comece a sair de dentro da semente, né? Como se ela estivesse desabrochando uma coisa ali de dentro maravilhosa que a natureza propicia para nós, né? Nós também somos assim, não é isso? Potencialmente existe um anjo dentro de nós. Só que precisa exatamente dessa umidade, dessas condições todas para que nós possamos florescer e chegar a um estado intelecto moral para que nós possamos realmente nos tornar um cidadão do universo. O Evangelho, como o próprio nome indica, é o caminho, entre aspas, que reconduz a criatura à intimidade do Criador e a integra na vivência autêntica das leis que são a manifestação da verdade. As religiões, né, são um caminho que nos propiciam a nós reencontrarmos com o nosso Criador. Porque quando o Espiritismo nos coloca que o Espírito é imortal, não é isso? É porque nós somos o quê? Uma centelha divina, nós somos partículas de Deus. Por isso que a gente não sabe nem explicar o que é o Espírito. O que é o Espírito? É uma partícula divina. Porque nós não sabemos explicar o Espírito, porque também nós não sabemos explicar Deus. O que é Deus? A primeira pergunta, realmente, que a Kardec fez para a espiritualidade é isso. O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus. Tem uma diferença muito grande, né? Porque não humanizou. Né? A pergunta quem e que é diferente. Então, realmente, a gente tem que entrar dentro dessa ascensão para que daqui milhões e milhões de anos, talvez, né, a gente consiga chegar mais próximo ao nosso Criador. Em consequência, o Evangelho é uma síntese para orientar o comportamento humano na Terra, na mais perfeita sintonia com os postulados divinos, sendo uma súmula das atitudes sublimes e definitivas para promover a mais breve transformação do homem em anjo, porque o homem, depois de evangelizado, torna-se um cidadão do universo. Então, realmente, nós temos que nos dedicar mais a estudar para entender o Evangelho, para nós colocarmos em prática essa síntese, né, de evolução que o nosso Mestre Jesus trouxe para nós. Nós somos muito ociosos, sabe? Nós somos acostumados com o prato pronto, não é isso? A grande maioria das religiões irmãs nossas, né, ela oferece prato pronto para a gente. Jesus salva, confessa aqui que acabou seus pecados. Já o Espiritismo não, é a doutrina do dever. Tudo que você fizer, não é isso? Vai ter uma consequência para você. Aí que está a grande virtude do Espiritismo, né? É promover a nossa autoestima, não é isso? Promover o nosso autoconhecimento, nos moralizando, para que a gente possa servir de exemplo. Por isso que o Espiritismo nos traz, né, uma investidura de muita responsabilidade. Só as almas que abrangem maior área da realidade espiritual assimilam mais facilmente toda a força, coerência e veracidade das leis divinas expressas através do Evangelho. Então, realmente, o Espiritismo que promove essa abrangência, né, para a gente entender mais. Para a gente não ficar só na superfície do que lê, mas ter uma profundidade maior, buscar o âmago, né, do entendimento. Como podemos constatar, os espíritos que
orientaram Kardec, nos deram uma nova visão dos evangelhos, oferecendo-nos um entendimento de acordo com os conhecimentos adquiridos, com a evolução que a humanidade adquiriu nesses 2000 anos. Então, nós hoje estamos muito mais preparados, né, do que quando nós vivíamos naquela época. Certamente nós estivemos naquela época lá, né? Só que o nosso cabedal cultural e moral era muito pior do que agora, né? Agora nós estamos muito mais preparados para receber esses ensinamentos, né, propiciados pelo Espiritismo. Por isso que a espiritualidade viu por bem, não é isso? Colocar Kardec nascendo lá no berço da cultura, que era a França naquela época, porque ele sabia que ia irradiar para o mundo inteiro. Apesar de ter sido muito contestado naquela época, né? Mas ele começou a irradiar para o mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, né? Que é uma pátria que tem a população muito misturada, é uma amálgama de raças aqui, né? Que tem de tudo. Então, nesse cadinho que é o Brasil aqui, né, vai nascer, certamente, entidades que vão irradiar para o mundo inteiro, igual nós já estivemos aqui. O nosso querido Chico Xavier, né, que é conhecido mundialmente, né, isso pela sua simplicidade, pelo seu amor indiscutível. Né? Então, o Espiritismo é realmente um propiciador de felicidade para todos nós. Então, eu espero, de algum modo, ter contribuído para que todos nós tenhamos compreendido o grande valor que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe, nos proporcionou desde a sua publicação há 150 anos atrás. Eu coloquei aqui anteriormente que o Evangelho tem que ser realmente muito estudado, mas com muito amor, com muito carinho. A espiritualidade propiciou para nós, né, essa obra que nos ajuda a nos tornarmos melhor de algum modo. Eu gostaria de terminar lendo esse poema do Geoffrey Hodgson, que fala assim, olha só que maravilha que é isso. É uma oração partida do coração dele. Eu não sou o meu corpo físico, eu não sou os desejos que o afetam, eu sou a mente. Eu sou a chama, divina chama, dentro de meu coração, eterna, antiga, sem começo e sem fim. Mais radiante do que o sol, mais puro do que a neve, mais sutil que o éter, é o espírito, o eu, o ser, dentro do meu coração, eu sou esse ser sou eu. Eu gostaria de agradecer a atenção que vocês tiveram para comigo e rogando ao nosso querido Jesus, a espiritualidade aqui presente, que possam trazer para nós muita paz, muito equilíbrio e muita harmonia. Boa noite, graças a Deus.